Obrigado. Bom dia ao secretário de Obras, Leandro Joaquim, bom dia ao presidente do DAI, o Marcos Saraiva, e toda a sua equipe, obrigado pela presença de todos. Nós fizemos essa convocação como presidente da Comissão de Obras e Serviços e Transportes aqui dessa Casa de Leis, né, que é composta pelo vereador Segala e pelo vereador Luzila, e eu estou na condição de presidente da comissão. O objetivo principal dessa reunião é que para que os senhores, né, que praticamente nesses últimos dias, em razão das fortes chuvas, talvez tenham sido os servidores aí da Prefeitura Municipal, né, o que exercem cargos comissionados, né, do primeiro escalão da Prefeitura Municipal, que mais foram acionados em razão dos problemas havidos no nosso município, né? Eu, na verdade, deveria estar compondo também aqui o RIAL, porque o RIAL ele também teve um trabalho bastante difícil, mas eu entendo que o RIAL, na verdade, ele não faz um trabalho de execução, na verdade ele faz um trabalho de diagnóstico, da solução imediata aos problemas, mas quem, na verdade, agora tem que dar continuidade àquilo que as chuvas impactaram no nosso município é a Secretaria de Obras e também o Departamento de Água e Esgoto. Então, portanto, o nosso pedido aqui, a nossa expectativa aqui é que os senhores demonstrem para nós, façam um diagnóstico do que foi, qual foi o impacto das chuvas aqui no município, o que vai ser resolvido, por exemplo, em razão de uma reclamação recorrente dos munícipes, que são os buracos nas ruas, né? Esses buracos, eles têm, assim, duas pastas que têm responsabilidade, uma que é o DAI, porque às vezes o DAI iniciou uma obra, de uma intervenção, seja para conserto de um esgoto, ou seja para conserto de uma rede de água, e ele obrigatoriamente tem que fazer uma intervenção na camada asfáltica. E quando faz a intervenção, depois tem que ser feita a reposição. E já a Secretaria de Obras, ela tem a incumbência de fazer a reposição asfáltica quando o buraco ele é causado não em decorrência daquilo que o DAI fez, mas em decorrência das fortes chuvas, do asfalto que já ele tem um prazo de validade, nós sabemos disso. Então nós queremos, na verdade, entender e compreender o que a Prefeitura pretende fazer a curto, médio e longo prazo, se existe recursos para isso, né? E eu sei que às vezes o braço dos servidores não é suficiente, daí a necessidade de contratação de empresas terceirizadas para complementar o serviço, principalmente na reposição de camada asfáltica. Então é isso que nós gostaríamos de saber, fazer que os senhores fizessem um diagnóstico daquilo que a pasta enfrenta em razão das fortes chuvas, né, e o que a administração planeja fazer nos próximos dias, tanto a curto quanto a médio e também, se possível, até mesmo a longo prazo, e o custo disso. Então eu vou começar pelo Marcos Saraiva, né, e depois em seguida o Leandro Joaquim, mas nada impede de que os dois possam dialogar, porque eu, particularmente, quando eu recebo algum pedido, alguma demanda, eu tenho por hábito mandar direto para o secretário e mandar para o presidente do DAI. Eu sei que tem todo um trâmite aqui de pedido, de requerimento e tal, que nem o vereador Manuel Luzila ontem mostrou aqui uma infinidade de pedidos de requerimentos que ele fez e ele colocou o percentual daquilo que foi atendido. Eu não cheguei a fazer isso, mas acho que eu vou fazer também. Mas é um percentual muito baixo, sabe, daquilo que realmente é atendido. Então, às vezes, dependendo do pedido, eu prefiro, às vezes, mandar ou para o secretário Leandro, ou então para o presidente Marcos, olha, tem um assunto aqui recorrente, assim. Dentro do possível, solicito a atenção. Eu não estou pedindo nada mais do que um vereador pode pedir para um coisa. E eu tenho, obviamente, sido atendido nessas demandas, eu agradeço, mas isso não é tudo. Nós precisamos, na verdade, ontem o vereador Bira, por exemplo, fez um relato aqui do bairro onde ele mora, que é lá no Otávio Razzi, depois o doutor Segala falou do Rosa Branca, do Jardim Rosa Branca, enfim, nós temos aí problemas na cidade como um todo. Por isso que seria interessante ouvi-los aqui para poder entender, compreender
e quem sabe a gente poder também, no que a Câmara puder colaborar, é lógico que nós estamos à disposição. O próprio vereador Manuel Luzila ontem enfatizou de alguns apoios de ordem financeira que ele tem conseguido via o partido dele, e é o mesmo que a gente pode fazer também, talvez o doutor Segala ou eu. A gente não pode pegar nesse momento aqui, ficar com bandeira se eu gosto ou não gosto do governador, se o governador é esse ou aquele. Nós temos que pensar na cidade e deixarmos de lado as picuinhas políticas. Mas vamos lá, presidente Saraiva. Ok, bom dia a todos. Bom dia, presidente, bom dia, vereador Segala, Luzila, os demais companheiros aqui da prefeitura, todos que estão aqui. Realmente, nós estamos passando por um período terrível, que é de chuvas, e essas chuvas, elas têm chego de uma vez, né? Na Bauru, a gente acaba sentindo aí o impacto grande dessas chuvas que chegam em grande volume, em curto espaço de tempo. Tá? Temos sofrido, sim, alguns danos recorrentes à chuva, mas são mais pontuais, como, por exemplo, né, o doutor Segala falou ontem, aqui fez a apresentação, que é o Rosa Branca, a chuva muito forte acabou erodindo lá e alcançando aí não só a tubulação de água, como também o emissário de esgoto do DAE e alguns outros pontos mais específicos. O DAE vem preocupado com o problema do tapa-buraco já desde o ano passado. E infelizmente no ano passado a gente não tinha algumas coisas que esse ano a gente já entrou um pouco mais pesado. A gente tinha 3 equipes para fazer um asfalto de uma cidade gigante, né, no que se diz respeito à quantidade de ruas. 3 equipes, é claro que isso aí é insuficiente para se fazer aí um trabalho bem feito de tapa-buraco na cidade. Já para esse ano, a gente, hoje, né, a partir de hoje, a gente já está aumentando essa equipe para 5. Depois de muito aí pedir, chegaram aí os reeducandos hoje de manhã no DAE. O DAE sempre utilizou o reeducando na sua força-tarefa de asfalto, e com a saída em 2020, né, porque eles foram seguros aí para não sair por causa da pandemia, acabou fazendo já uma falta muito grande, e os buracos foram se aumentando, e desde 2020 até o final de 2021 nós tivemos aí 2.000 contados ontem, né? Ontem, já tirando aí as duplicidades, 2.400 buracos da cidade de Bauru, feitos pelo DAE. Então é um represamento que ele veio ao longo do tempo, e nós não conseguimos, no ano passado, diminuir isso de forma nenhuma. A gente está investindo hoje, né, nos reeducandos, não só para tapa-buracos, como limpeza e capinação, R$306 mil aproximadamente aí para os próximos 12 meses, onde parte dessa equipe vai para asfalto, nos ajudando aí a totalizar até 7 equipes. De momento, a gente hoje a gente vai para 5 equipes, mas a gente tem alguns problemas de equipamentos, como, por exemplo, o caminhão, para serem disponibilizados. Nós já compramos esse caminhão, fizemos a licitação em setembro do ano passado, eles serão entregues até dia 26 agora do 2, e é quando o DAE vai aí colocar mais 2 equipes e totalizando aí 7 equipes. Por que 7 equipes? Hoje nós temos aí por dia, né, de aparecimento de novos vazamentos, 40 a 45 todo dia. Por que acontece isso? Bauru, uma das coisas mais graves que eu posso dizer foi a falta de setorização. Então, a mesma pressão que se tem aqui no pé da Bela Vista é a mesma pressão que vai lá em cima para subir ainda em cima de um telhado, de um sobrado ou predinho do alto do Bela Vista. Então, isso acaba trazendo para o setor mais baixo, da metade para baixo, uma pressão muito alta de coluna d'água dentro dessas tubulações, e aí elas vão se rompendo, ainda mais
a tubulação, boa parte delas já estão ressecadas, são tubulações antigas, e elas vão se rompendo e nós estamos colocando. Por isso foi um dos setores que a gente iniciou. Então, ano passado, nós finalizamos já a setorização da Bela Vista, então já é um grande setor que deve diminuir aí na produção de buracos dia. E já iniciamos esse mês fazer também a Vila Dutra, setorização lá, e começo de março, logo na primeira semana de março, nós já vamos entrar ali na na Alto Paraíso, Pacífico e Falcão, que é outro setor também que tem uma enorme quantidade de vazamentos. E aí a gente vai priorizando de acordo com a quantidade mesmo, né, com o volume de serviços. Com 7 equipes, nós conseguiremos, lógico, resolver esses problemas de tapa-buraco, porém existe aí uma grande represa, um represamento de 2.400 buracos, que a gente precisaria de ter muito mais gente para fazer, e para resolver isso de uma forma um pouco mais rápida, o DAI vai fazer um tapa-buraco, né, contratando uma empresa terceirizada para resolver o problema desses 2.400 buracos, tornando-se a equipe que nós temos para fazer os buracos dia a dia, que são os 40, 45 buracos. Hoje tem 2.400 buracos hoje já do DAI? 2.400 buracos do DAI. Isso é o que você tem como responsabilidade de fazer esse tapa-buraco 2.400, que é do DAI. Isso. E quanto que você consegue recuperar por dia? Tapa-buraco hoje, se fosse com a minha equipe, com essas equipes, né, 5 equipes que a gente vai ter agora, a gente consegue fazer em torno de 30 a 35, com 7 a gente consegue fazer até 50 buracos por dia. Hoje você consegue fazer 30? Hoje eu consigo fazer de 25 a 30. E com a nova equipe, com esse reforço aqui? Com esse reforço, eu devo passar agora para uns 30. A de 7 equipes, você consegue quanto? Não entendi. Com 7 equipes, eu consigo fazer até 50 buracos. 7 equipes, 50 buracos. Por isso, o nosso reforço com o caminhão e a equipe aí com 7 buracos. Agora me perdoe, eu vou falar uma coisa aqui, que eu estou fazendo a conta, eu estou fazendo uma conta de engenheiro aqui, tá? Se eu tenho 45 a 50 buracos por dia, surgem 45 a 50 buracos por dia. A equipe de 7 pessoas, eu consigo tapar 50 buracos por dia, como é que eu vou conseguir recuperar os 2.400? Com a equipe terceirizada. A equipe terceirizada vai fazer os 2.400 buracos. Essa é a função da terceirizada. Ela vai fazer o represamento, enquanto nós vamos fazer o dia a dia. Com isso, a gente espera aí, no máximo até junho, liquidar todo o serviço de tapa-buraco da cidade de Bauru e ficar só naqueles que a gente pode abrir e fechar no máximo no dia seguinte. Então, essa equipe vai trabalhar exclusivamente para os 2.400? Positivo. E qual que é a capacidade dessa equipe por dia? Depende do buraco? É por metro cúbico? Porque eu sei que às vezes tem buraco do DAI, você vai lá, você tem um tamanho de uma roda de um carro. E tem lugar que eu tenho praticamente uma rua toda a ser feita. Nós temos buracos enormes e temos buracos muito menores. Isso foi feito quando nós fizemos o levantamento da quantidade necessária de asfalto para fazer a licitação. Nós fizemos a média dos buracos. Então, eles foram para campo, fizeram o levantamento e, em cima disso, com espessura, calcularam o volume e tonelada de asfalto. Tá, me desculpe, mas eu acho que é melhor a gente ir interagindo assim do que esperar a apresentação e falando. Doutor Segala e o Manuel Lozila, quando quiserem, também o vereador Locadora, que se faz aqui presente, quando quiser, hoje a fique à vontade. De custo para o asfalto terceirizado é em torno de 2.700, porém isso pode cair na licitação. 2.700.000 é o valor previsto para a equipe terceirizada, mas isso pode ser que caia aí durante aí a licitação. Isso vai até quinta-feira, a gente está soltando ela no mercado, então acredito aí que mais tardar início de março esse serviço já tenham iniciado ali.
Nós fizemos também uma licitação, já houve uma vencedora de asfalto frio. Na realidade, esse é um asfalto que a gente pretende usar durante o dia de chuva, né? Então, o asfalto frio eu consigo utilizá-lo num dia logo após as chuvas, eu consigo utilizá-lo, não necessário estar bem seco. Com isso, a gente vai resolver aí também um problema de trabalhar nos dias mais úmidos e não esperar aí o asfalto chegar. Esse já vem sacado? Esse já vem sacado, são sacos de 25 quilos. São 40 toneladas que nós fizemos em ata de preço. Esses aí são, eu me desculpe fazer uma pergunta de leigo, mas é o seguinte, esse tapa-buraco com asfalto, com massa asfáltica fria, ele é possível somente para aqueles pequenos reparos, né? Porque dependendo da extensão do buraco, se você colocar o asfalto frio, mesmo que seja o asfalto frio, se a terra não tiver compactada, ele pode ceder, não é isso? Não, a parte de baixo tem que estar em ordem. Então, a parte de baixo tem que estar em ordem. A base tem que estar perfeita, sim, não é isso? A gente está usando o solo cimento para resolver isso. Então tá. A gente já vem atuando no solo cimento. Também tem um adesivo. Você tem uma cola, você põe uma cola nisso. Dá o microfone depois para o Leandro. Entendi, Leandro. Então, ele tem um... Ele tem um adesivo também, que é o mesmo sistema que você coloca asfalto a quente. A gente chama popularmente como piche. Piche, tá. Mas o que tem que ser feito tem que limpar aonde você tem a cratera, o local, varrer, secar o melhor possível e aplicar. Para você ter uma ideia, nós pesquisamos com o pessoal da Via Rondon, porque tem também a tal da lama asfáltica para recap. E parece-me que em Jacareí, ruas inteiras foram feitos recap com asfalto a frio. A única coisa que eles preconizam é não ande de bicicleta, não caia de bicicleta nesse asfalto, que você vai ralar mais do que o outro, que ele não fecha tanto. Ele não tem o pó de pedra. Ele é poroso, né? Ele é poroso, ele é mais áspero, e então falam para bicicleta e skate é bom ninguém andar com isso daí. Mas são quadras inteiras feitas de recap em Jacareí, com asfalto a frio. Eu ia até citar isso na região do Vale do Ribeira lá. Eles têm já utilizado esse material para fazer quadras inteiras. Fora isso, um pouco mais para médio prazo, vamos dizer assim, eu já solicitei, o DAE vai comprar agora, já pedimos para abrir uma licitação, de uma usina, compra de uma usina de asfalto frio, que não é nada mais do que uma misturadora, né, para receber esses materiais. Até ter conversado com o Leandro, a gente fazer uma parceria, e ele me cede o lugar, ele já tem um lugar próprio para isso, e a gente aí em conjunto, a gente faz o asfalto não só para o DAE, mas também para a Prefeitura de Bauru, em cima desse asfalto frio. É uma grande betoneira, né? É uma grande betoneira. Ela mistura e cai num silo, já fica pronto. A gente está, a princípio, comprando para uma usina de asfalto frio de 40 toneladas horas. Por que não comprar uma a quente e sim uma frio? Porque a frio você trabalha o tempo todo, é muito mais fácil você trabalhar com ela, você pode ensacar. Uma das grandes vantagens que eu vejo é que você põe nos sacos, você não precisa ir com um caminhão. Dependendo do tamanho do buraco, você coloca dentro de veículos pequenos, pequenas caminhonetes, e você chega no próprio lugar, descarrega o saco e faz a compactação. Então acaba acelerando mais ainda esse processo de asfalto frio. Então essa é uma das coisas que a gente já está fazendo. E o valor é baixíssimo. O valor hoje de um asfalto quente, de uma usina de asfalto quente, está em torno de 2.800.000 a 3 milhões, enquanto de asfalto frio a gente consegue comprar aí na faixa de 210 até 280 mil reais. Então é 10% do valor, ou seja, o custo-benefício é fantástico. Por isso que a gente está pensando em adotar isso não só para o DAE, mas o Leandro também para o setor de obras. Para que a gente possa usar, ser mais ágeis, né, no tapa-buraco da cidade de Bauru. Eu trouxe só algumas fotos, né, são o que o DAE tem, como a gente está com pouca equipe, o que a gente tem priorizado, tá? A gente tem priorizado esses dois serviços da frente, tá? E
esse terceiro, ou seja, vias de muito movimento, a gente tem dado prioridade. Ou então, lugares muito perigosos. Então, a gente vai e refaz a caixa. Então, a gente tem até então priorizado esses lugares. O que vai com essas novas equipes que estão entrando deve resolver e a gente vai fazer tudo como um todo. Uma das grandes coisas que tem acontecido na cidade de Bauru, e eu pude perceber isso somente esse ano e não ano passado, porque eu não estava no DAE, é que a gente tem muito problema de rompimento de esgoto, entupimento de esgoto em época de chuva. Isso é uma característica de que existem muitas ligações erradas de água pluvial no esgoto. Então, eles não aguentam. Então, você cria uma pressão desnecessária, boa parte dessa tubulação é de manilha, então isso causa esses problemas como da terceira foto aí. Tá? Então, o DAE a gente está abrindo aí o concurso, nós vamos estar contratando mais fiscais, para que a gente possa atuar de uma forma um pouco mais incisiva, porque isso traz transtorno para todo mundo. Traz transtorno de esgoto não só para quem mora onde dá os vazamentos, como também você vai ter que ir lá, você vai ter que abrir, vai ter que fazer buraco na rua. Então, a gente vai estar fiscalizando com um pouco mais de afinco esse ano, para verificar as ligações clandestinas que são jogadas de água pluvial no esgoto. E é lógico, vamos dar o prazo para que essas pessoas acertem, consertem esses problemas, para depois sim, se não fizerem, aí sim fazer uma autuação das ligações erradas, que consta já em lei. Eu queria fazer algumas colocações. Esse asfalto a frio é aquele que foi inventado aqui em Bauru? Não, ele na verdade, é o baba de cupim, né? Que considera para a parte de base e subbase. Porque teve um professor nosso aqui, segundo consta, vendeu até a patente para a Alemanha, coisa desse tipo. Isso é 50 anos atrás, né? Falou em... Não vou falar o apelido dele aqui, porque não... Eu não tenho informação. Eu não tenho essa informação. Mas não tem? Não, mas o que eu sei é que o asfalto frio ele é amplamente usado, né, já em grandes cidades, com bastante louvor. Então, nós vamos utilizá-lo. É até estranho, porque, como você acabou de falar, o custo-benefício é um décimo, né? Quase. Nós estamos demorando para fazer essa substituição, então já devíamos ter pensado nisso há mais tempo, né? Na realidade, o ano passado, a gente já pensou em utilizar, mas antes de fazer isso, nós fizemos primeiras visitas, né? O Leandro até marcou alguns lugares para a gente ver o asfalto, como funciona o asfalto. Eu recebi no DAE também alguns representantes para explicar um pouco melhor o funcionamento do asfalto frio, tá? Para aí sim tomar a decisão. Não, porque aparentemente, eu não conheço, né? Estou ouvindo falar agora, mas me parece que tem um detalhe aí que pode fazer uma grande diferença, né? O asfalto a quente, você precisa ter aquele caminhão com a fornalha para levar. O asfalto a frio, você põe em qualquer lugar, né? Qualquer caminhonete leva. Exato. Né? Então, isso vai dar um dinamismo muito maior para atendimento, né? Uma velocidade muito maior também. Não é só o serviço de fazer, é o transporte em si que vai facilitar enormemente, né? Complementando a informação, nós tivemos a sorte de contratarmos, por concurso público, um engenheiro, chama William Cadamuro, que ele é da Petrobras, ele foi da Petrobras, da parte química da Petrobras, e foi quem disparou esse conhecimento para a gente. Por exemplo, a Assis tem uma usina dessa, aqui em Assis. Sim. E a fabricante é no Paraná. Eu não me lembro se é Cambé. Nós estamos marcados de ir para lá para conhecer, inclusive, a fabricante, né, a fábrica desse equipamento. Então, também nós temos a sorte, através do DAE, ele é assessor técnico do DAE, o professor Dr. Newton Carlos Ferro, que conhece de solo, né, a parte de base e subbase. Sim. E, então, lembrando também, além do inventor, né, do baba de cupim, nós temos um outro inventor em Bauru que fez o solo cimento.
que é base também. Temos base. A gente utiliza muito o solo cimento para antecipar a questão dos reparos. Quer dizer, muitas vezes a gente não tem condições num dia de chuva ou muito úmido. Nós não rodamos a usina, mas o solo cimento já é uma forma da gente proteger. E outra coisa, viu, o vereador, às vezes fica aquela dúvida, né? Numa foto ou num local, alguém manda um vídeo, em alguns momentos fica mais perceptível aonde você tem um reparo feito com corte. E normalmente é o DAI, porque o DAI ele tem a máquina que recorta. A hora que ele faz a abertura, ele já faz o corte. Então, muitas vezes não é certeza nem convicção. Por isso que quando há uma solicitação, tanto o técnico do DAI quanto o nosso técnico acompanha para ver o que pode ser, inclusive, historicamente. Nós tivemos, no nosso caso, reparos envolvendo locais onde tem a pressão alta, né, que são bairros antigos e bairros com pressão alta, em baixada, que há necessidade de ser rápido, porque senão aí o estrago é pior ainda. Principalmente se for uma rua inclinada, ele acaba permeando e surgindo lá na frente. Certo? Saraiva, eu queria perguntar uma coisa para você, que é a seguinte. O cidadão vai fazer uma ligação nova, vai construir uma casa, alguma coisa desse tipo, tem que fazer uma ligação nova. Tem que abrir o asfalto, não tem? Positivo. Para você fazer essa ligação. Quem faz isso é o DAI. Positivo. Faz faz o corte, depois a ligação, depois tem que fazer a reposição, exato. Não tem como terceirizar isso? Tem. Como terceirizar, tem. A gente está... Porque você joga na responsabilidade do munícipe. A gente está... Passa a ser o munícipe que tem que contratar esse serviço. Em vez de pegar o DAI, contrata esse serviço. Quer dizer, você tira uma tarefa do DAI para poder concentrar o seu tempo em outra coisa. A gente tinha pensado em terceirizar, mas não dessa forma. A forma é boa. De o cara abrir, fechar e ele mesmo... É ele que está criando o problema, entre aspas, né? Ele precisa da ligação e tudo mais, mas é para resolver o problema dele. Ele contrata ele vai gastar esse serviço. Muito mais, porque uma usina de asfalto não vai rodar um asfalto para ele fazer lá 500 quilos de asfalto, menos de 1 tonelada de asfalto. Então, às vezes ele... não é um cara só que faz isso, é um monte de gente. Isso distribui esse serviço. Aí teria que ser um contrato do DAI, que é o que a gente está discutindo, de ver como é que a gente poderia fazer isso, esse controle, de terceirizar esse tipo de coisa e acionar a empresa para fazer. Isso a gente está discutindo bastante já há umas 3 semanas. Te sobra tempo disso. E gente para fazer outras coisas. Sim. Você precisa dar uma certa atenção, né? Eu vou voltar ao meu tempo de escola. O professor de administração, José Roberto Segala, ele ensinava assim: em muitos casos a gente tem que fazer um tipo de benchmarking, aprender o certo e errado com as outras cidades, com os outros municípios. Nós fizemos uma viagem por Piracicaba, por Limeira e Jundiaí, que a gente acha que seria um padrão, um degrau acima para nós, né, em termos de gestão. No caso de Limeira, aí voltando à questão do marco regulatório do saneamento básico, ali eles já estão aplicando as 4 frentes de marco regulatório, que é água, esgoto, lixo e drenagem. No caso de Limeira, é tudo terceirizado. Eles têm o tal do sugão, que é um equipamento importado que você faz o desentupimento, como se fosse limpar fossa, só que de grande porte. E eles têm o trabalho, além de água, esgoto, de manutenção e cuidados, né? Até também porque tem a privatização, né, a concessão do tratamento de esgoto, eles têm também a questão da drenagem. Certo? Que aí você engloba, por exemplo, um dos grandes problemas que nós temos em Bauru são os poços de visitas, tanto
do DAE quanto de nós também. Nós temos muito problema de caixas de passagem em centro de rua. Por exemplo, nós temos as fotografias envolvendo a chuva que deu de 80 milímetros e desplacou o asfalto nas Nações Unidas, em frente o SESC, e depois em frente o SENAC, né? O SENAC, e lá na frente o Centro Cultural, né? O Teatro Municipal. Um dos casos foi um problema de vazou por baixo do asfalto o posto de visita. Por quê? É isso que ele falou. Da mesma forma que nós temos presença de água de chuva em esgoto, nós também temos esgoto em água de chuva. É um problema a tal ponto que a estação de tratamento de esgoto, ela prevê isso daí. Em dia de chuva, nós vamos ter que tratar, naquele segundo de chuva, 3 vezes mais do que está projetado normalmente. Então, ao invés de 1.000 litros por segundo, nós temos o projeto ali para atender 2.500 litros por segundo em dia de chuva, porque tem a contribuição, infelizmente, de água de chuva dentro do esgoto. Então, quando houve o projeto grande de interceptores em Bauru, isso ainda ficou a desejar. Por que eu estou falando isso? Porque acaba provocando buraco, acaba condenando o nosso pavimento, que já não é. Nós temos uma idade média de pavimento de quase 30 anos aí. Né? Aliás, nós temos 2 problemas grandes, né? O pavimento de Bauru, além de ser antigo, isso tem validade, todo mundo sabe que tem validade, eles são de baixíssima espessura. Eu medi ontem na minha rua, porque começou a aparecer um buraco lá, depois das chuvas, e ele tem 2 centímetros de espessura. 2 centímetros. Então, isso é um problema gravíssimo aí que o Obras acaba enfrentando, porque se a chuva vier muito forte, tiver uma velocidade de água um pouco maior, se ela encontrar um pontinho, ela vai levar mesmo. Então, é um problema que a gente tem enfrentado aí ao longo do tempo. Pode ser, eu ponho o teu aqui. Ajudo. Deixa eu só fechar o meu aqui. Eu só queria... Não se estender muito. Ok. Buraco reto do bairro. O senhor também. Não vou falar nada. Deixa eu ver como é que eu abro isso aqui. Deixa eu ainda fazer mais uma pergunta pro presidente do DAE. Claro. Presidente, outro dia falei com a prefeita a mesma coisa. 60 ou 70 anos atrás, a prefeitura teve a coragem de fazer uma estação de tratamento de água, lá na chamada Avenida das Mangueiras, no meu tempo de criança, né? É uma bela construção que está até hoje lá, tá certo? 60 ou 70 anos atrás, precisaria precisar, a sede da Prefeitura Municipal ficava aqui na rua 1º de Agosto. Teve alguém que teve a coragem de construir o chamado Palácio das Cerejeiras. Acabaram as coragens, presidente. De lá para cá não tem mais ninguém com coragem. Nós estamos usando as mesmas coisas que fizemos há 60 ou 70 anos. Nós fizemos uma adutora para trazer a água lá da estação para a cidade, é a mesma. Quando hoje os materiais são completamente diferentes, o trânsito é totalmente diferente, nós precisamos ter coragem de começar a trocar essas coisas, botar tudo novo. Não é simplesmente ficar consertando, né? Porque não termina nunca esse conserto. Eu já fiz demonstração aqui na Câmara, é igualzinho a mangueira que a gente usa para regar o nosso jardim. Ele deu um furo, você passa lá aquele adesivo lá na coisa, né, e pode esperar que 2 dias depois vai dar o furo em outro lugar. A mangueira já está vencida, né? É verdade. Tem vida útil, né? A água aqui causa incrustação e tudo mais. Essas coisas não podem durar a vida inteira, né? Meu pai tinha orgulho de mostrar o sapato Scatamac que ele comprou quando eu nasci, né? E 30 anos depois era o mesmo sapato. Não existe mais isso hoje,
né? Você não tem mais. Hoje você tem que estar substituindo as coisas. O material que a gente está usando e tudo mais, tem, né? Aliás, para esse problema de ligação de esgoto, né? de água fluvial no esgoto, eu vi uma tecnologia outro dia que o pessoal já está conseguindo fazer isso com gás, né? Com fumaça, sei lá como é que é. Injeta fumaça, aqui, você já vê onde é que está saindo, você já vê quem é que está fazendo essa ligação errada. Então, eu acho que a gente tem que começar a ter coragem de pegar o orçamento e reservar dinheiro para essas coisas, para substituir, não é simplesmente ficar consertando, não. Essa é minha opinião. Assim como eu falei para a prefeita, está mais do que na hora de fazer outra estrutura administrativa para a cidade, do jeito que está esparramando a prefeitura pela cidade inteirinha, né? Não tem sentido. Não estou falando em fazer outro palácio, mas vamos fazer outra construção que abrigue a sede da municipalidade, né? Me parece importante isso, assim como esta casa tem que fazer a sua sede também. Isso aqui também já está superado, né? Essa sede aqui não serve mais para a Câmara Municipal de Bauru. Tem que ter coragem de pegar e fazer uma sede nova para isso. Isso valoriza, inclusive, a cidade, né? Essa é a minha opinião, eu tenho externado isso, né? Mas gostaria de ouvir a sua opinião, se não vale a pena fazer esse tipo de trabalho também não. Bom, Cegado, eu quero te agradecer por a pergunta e gostaria de tomar as suas palavras como elogio. A gente pretende sim fazer uma nova ETA para a cidade de Bauru. Chegou ontem para mim um orçamento. A gente hoje, como o senhor falou, a gente tem novas tecnologias que são fantásticas. Nós já chegou ontem o primeiro orçamento, que é para a gente dar o início à licitação. Nós pretendemos fazer uma ETA para a cidade de Bauru toda em inox. Então, todo o sistema. Nós estivemos na cidade de Cabreúva, eles têm uma pequena, que é da Sabesp, de 150 litros por segundo. Que nós estamos planejando para Bauru é de 700 litros por segundo, ou seja, com capacidade suficiente para tocar a nossa ET, né, a nossa água para Bauru. Chegou ontem, então posso até afirmar o valor da nova tecnologia é bem inferior do que se nós fôssemos construir de concreto, o prazo dado também muito bom, tanto que nós íamos soltar o projeto da nova captação, que é buscar um pouco mais abaixo a água lá no Rio Batalha. Eu pedi para que, em vez de fazer isso, como a gente pretende logo soltar essa ETA nova, e como ela é muito mais rápida, não adianta eu ter uma ETA construída rápida e buscar água daqui 5 anos, ou 6 anos, para trazer para uma ETA que pode ficar parada aí. A necessidade de Bauru é agora. Então, eu pedi para parar e colocar dentro dessa mesma licitação não só mais o projeto, mas já utilizando da nova lei, projeto e execução da obra, para que a gente possa antecipar. Nós acreditamos que a gente vai ganhar aí uma boa parcela de anos aí fazendo dessa forma, porque quando você trabalha com projeto e execução, você não precisa fazer todo o projeto, depois ter que contratar uma licitação para fazer. Então, o cara que ganhou, ele faz parte do projeto, vai executando enquanto ele vai fazendo o restante do projeto e vai tocando à frente. Então, a gente ganha bastante tempo assim. Isso é feito para as grandes consultoras já no Brasil, e a gente pode adotar da mesma forma aqui no DAE de Bauru. Então, temos sim, a nova ETA já vem contemplada com o sistema de tratamento de lodo. Então, a gente já faz o tratamento, já trata o lodo. A ideia é fazer lá embaixo, na própria captação. Por que da própria captação? Porque a própria água tratada, né, do lodo tratado, ela volta, né, já tratada para dentro da captação, para ser utilizada novamente como água de captação para a cidade de Bauru. Então, isso já está em
andamento, a gente espera startar isso o mais rápido possível. É uma obra que, segundo os fabricantes, eu conversei com 2 fabricantes no Brasil, é uma obra que dá para ser feita aí no máximo em 1 ano e meio de serviços, mesmo porque boa parte delas eles trabalham na própria fábrica. Elas vêm pronta para cá, então aqui basicamente é a parte civil, terraplanagem e algumas salas, né, da parte civil, que são pequenas, e a grande maioria vem tudo pré-montada, chega aqui, termina de fazer as montagens. O inox, a grande vantagem é o inox 304, que é um inox bastante resistente, né, dura com baixíssima manutenção. A manutenção é uma limpeza automática, inclusive, que utiliza nessa que a gente foi fazer em Cabreúva, para o sistema todinho de tratamento, eles usavam uma única pessoa, todo eletrônico. Então, através de uma sala com alguns monitores, ele controlava tudo eletronicamente. Então, assim, muito bom, a gente viu e a gente pretende fazer isso. Essa é a intenção do novo dado. E você aumenta o controle, né? Você tem bastante controle de perdas. Mas quando se fala em controle de perdas, a gente também já está licitando agora, a gente vai fazer não só o monitoramento de todas todos os poços e reservatórios, mas também vamos fazer aí a telemetria. A gente vai começar a trabalhar tudo via computador. Lógico que demora um tempo para implantar, nós vamos soltar a licitação, está quase pronta a licitação para ser solta no mercado. Sim, porque a gente trabalha pelo computador, você vai saber se tem vazamento ou não na via, porque ele vai diminuir a pressão. Diminui a pressão, dá um alarme e já te indica qual é o local. Então a gente consegue chegar mais rápido. Então, isso são as inovações que a gente quer tomar para o DAI. Na reunião ontem, eu tenho uma reunião toda segunda-feira com os diretores, na reunião de ontem eu fiz a solicitação, talvez vimos a mesma reportagem, né? A Sabesp está comprando aí os equipamentos de fumaça. Eu pedi para que o meu diretor responsável por compra de equipamentos, para já iniciar então uma licitação para comprar pelo menos uma máquina dessa para cada setor da cidade. São 7 setores, não é um equipamento caro, mas é um equipamento que vai nos ajudar e muito quanto à fiscalização e o acerto desses problemas que a gente tem em Bauru. Então isso a gente já está bastante no radar e essa é a nossa meta aí para ser iniciada nesse ano. Então, só para a gente dar entrada a um relatório rápido, embora não muito barato, porque os danos foram extensos. Então, nós estamos... Leandro, só fazer uma pergunta. Você pode passar o orçamento que você fez aí dessa nova ETA? Tá, a nova ETA, o primeiro orçamento que chegou ontem para a gente, de 58 milhões, pronta, entregue, funcionando. Já com o sistema de tratamento de lodo. Tá, outra coisa, você falou que vai ser no mesmo local de captação, é isso? Exato. Mas desculpa, eu não sou engenheiro, eu quero entender. Hoje você faz a captação da água lá embaixo, você traz aqui para a parte alta, lá você faz o tratamento da água e você distribui essa água que é tratada, reserva e distribui, certo? Essa nova ETA vai funcionar onde? Eu vou fazer a captação no mesmo local. No mesmo local, ela faz. Mas eu não tenho um problema de captação no mesmo local, porque quando eu tenho estiagem, não tenho a falta de água? Como é que eu vou... mas é assim, tanto se a gente buscar água, eu também acabei pulando uma outra parte, deixa eu aproveitar e explanar agora. A gente não só está startando essa direita, como eu pedi para verificar o custo de trazer água do Tietê. Então, se eu trouxer água pelo Tietê, lá é a melhor entrada para mim, porque vem pela rodovia e desce pela margem do rio. Como se for pegar no próprio Tietê o complemento, a gente também vem pela
pela margem do rio e chegaria até ali. Então seria o menor caminho para ambas as partes. Por isso que está ali embaixo. E aí lá em cima, na parte de cima, a gente pretende fazer um grande reservatório de 10 milhões de litros. Então, nessa nova estrutura, eu tenho um novo reservatório. A gente pretende fazer um novo reservatório de 10 milhões de litros naquela parte alta, que é a parte onde mais falta água na cidade. Né? Eu não entendi o negócio do Tietê. Você descartou a possibilidade do Tietê? Não, eu não descartei. Vai correr em paralelo. Então, o custo de água do Tietê vai ser analisado também. Vamos startar lá e estamos vendo a viabilidade da possibilidade de se trazer do Tietê. Tá. Por quê? Porque com a nova ETA, hoje, se eu trouxer água do Tietê e jogar na nossa ETA, ela não trata. Porque lá eu tenho bastante, como posso dizer, bastante poliformes fecais, é isso, né? Em demasia. O que nós não temos no Batalha nessa quantidade. Então eu não consigo tratar isso aqui. Porém, com a nova ETA, já me abre a possibilidade de eu já colocá-lo na conformação daquela água. Então eu consigo, porque é outro tipo de tratamento. Então por isso que eu estou abrindo a possibilidade de puxar lá também essa água. Entendi. Então quer dizer que o tratamento depende da água que você traz para... Positivo. A qualidade hoje do Rio Batalha é uma água de excelente qualidade, se não me engano é classe 2, enquanto a do Tietê é classe 4, que já tem bastante produto químico, detritos orgânicos e algumas coisas mais lá, e que nós não temos a capacidade de tratar. Para você ter uma ideia, como a nossa ETA ela é bem limitada, havia a ideia agora de janeiro eu entrar lá com um equipamento de grande porte e já fazer toda a limpeza e desassoreamento da lagoa como um todo, numa velocidade que eu acho que deveria se fazer. Porém, nós contratamos o estudo da USP, que nos chegou no final do ano, aonde eles pedem para a gente não fazer isso da forma que a gente estava querendo fazer, mas fazer de forma gradual e contínua, devagar, porque se a gente tirar tudo de uma vez, eu crio um outro problema. Hoje ela está equalizada, vamos dizer assim. A partir do momento que eu tiro toda aquela plantação e faço o desassoreamento, eu crio um problema de cianobactéria, e eu não consigo tratar a cianobactéria na nova ETA. Na ETA antiga. E aí eu teria que eu perderia a oportunidade de tratar aquela água para 30% da população, 25%. Então me criaria um problema muito maior. Entendi. Então, esse foi um dos motivos que a gente não contratou, e a gente está fazendo, como tem que fazer devagar eu tenho equipamento para fazer. Então nós já tiramos 25% das plantas do fundo. Agora, a semana que vem, a gente deve iniciar o desassoreamento desses 25. Seguindo a orientação dele, nós estamos acompanhando, vamos fazer o estudo da água. Não criou cianobactéria? Não criou, faz mais 25%. Criou, espera, aguarda, e vai criar pouco. Tem que ser gradual. Aguarda para equalizar de novo, para mim fazer de novo. Então, é isso que a gente está fazendo já. Só uma pergunta, o reservatório é de 10 milhões de metros cúbicos? Assim? 10 milhões de litros, são 10 mil metros cúbicos. 10 mil metros cúbicos. 10 mil... Ou 10 milhões de litros. 10 mil... Equivalente a 10 mil casas de 1.000 litros. 10 mil metros cúbicos corresponde a 10 milhões de litros. Exato. Tá bom. É isso. Vamos lá, então, agora o Leandro. O Bones, quer fazer uma pergunta? O senhor perguntou o preço da... 58 milhões. Pensei aqui que o senhor ia falar que se recuperar os 50 milhões desviados da Coab, vamos pagar aí. Meira, eu vou esperar o Leandro falar, mas sim, Marcos, se tiver projeto, é algo que não é impossível de se buscar, né? 70 milhões, 80 milhões. Mas precisa ter projeto, precisa ter planilha de custo. Eu estive entendeu? Eu estive andando, já conversando com o banco. A ideia é fazer um financiamento via prefeitura, porque a prefeitura ela consegue maior, como que se diz, um desconto, um preço menor de juros do que o próprio DAE, tá? Então a ideia é buscar 100 milhões de reais, tá? Para fazer já a ETA com a captação.
E aí resolve de uma vez por todas. Os juros são baixíssimos. Eu não me lembro agora qual que é o plano, porque como a prefeitura ela tem as garantias diante do governo federal, a gente consegue baixar muito, menos de 1%, é bem pouco mesmo os juros. Então, cairia dentro de uma margem que o DAI conseguiria pagar por mês, tá? Então, a gente está discutindo isso. Por isso a minha pressa em saber da onde eu vou buscar, se é aqui embaixo ou eu resolvo definitivamente buscando lá no Tietê. Essa nova captação seria aqueles 20 quilômetros abaixo da nova. Ou 20 quilômetros aqui, ou 25 quilômetros, 28 quilômetros buscando no Tietê. Então, eu tenho dos dois lados, basicamente o mesmo tamanho. A diferença é que se eu for buscar no Tietê, eu já vou trazer uma adutora bem maior do que essa daqui. Aqui eu estou indo para buscar lá mais 200 litros por segundo. Aqui do Tietê, eu já que vai trazer, eu já trago alguma coisa que seja mais eterna aí do que eu buscar lá embaixo. Então, essa nova ETA, necessariamente, eu não posso ter uma nova ETA se eu tiver a mesma captação de água. Eu tenho que ter uma outra fonte de captação de água. Positivo. Só que ela pode ser construída ao lado da atual. Não, lá embaixo. Lá embaixo também. Lá embaixo. A atual, a ideia é demolir e fazer ali um reservatório de 10 milhões de litros ou 10 mil metros cúbicos. Então, mas eu não estou entendendo. Essa nova, eu vou destruir a atual e fazer uma outra? Não. Eu construo primeiro, lá embaixo. Depois de construir funcionando, a gente faz a troca, a demole que está e faz um reservatório de 10 milhões de litros. Então, onde eu tenho hoje a estação de tratamento de água, virar um depósito. Vai ser um grande pulmão de água. Essa nova estação, essa nova ETA, na verdade, ela vai substituir a que nós temos hoje. Positivo. E aí eu vou ter fontes de captação do atual local e também o de 20 quilômetros abaixo ou o Tietê. Exato. É isso? Positivo. É isso que eu queria entender. Você vê que o assunto começa com buraco. A gente vai para a água, daqui a pouco nós estamos falando do INPE. No nosso caso, particularmente, o Theo vai explanar sobre a situação, principalmente da Avenida Nações Unidas, mas nós estamos falando na captação da microdrenagem dos bairros, a insuficiência disso. Eu costumo dar um exemplo, por isso que nós temos água em lâmina já em várias situações, por exemplo, Antônio Alves. Se você sair do Colégio São José com Antônio Alves, eu brinco que eu dou um prêmio para quem encontrar uma boca de lobo até a Duque de Caxias. Ou mais, passa pelo DAI, chega na Joaquim da Silva Marta, a primeira boca de lobo vai ser após a Joaquim da Silva Marta, à esquerda, que joga água para as Nações Unidas. Nem vem para cá. Nesse caso, a água é toda laminar. Ela desce a Antônio Alves e a captação na esquina da Antônio Alves com a Rodrigues Alves é de 40 centímetros. Tivemos que abrir uma caixa de passagem e da caixa de passagem descendo para o Ribeirão Bauru, 40 centímetros. Então, o processo que a gente começa a falar, então, nós vamos falar de apresentar sobre os danos e tudo, muito tem a ver com o processo de macrodrenagem e microdrenagem. O Theo vai me ajudar, ele conhece bem que ele é de campo, né? Então, vai escrever. Bom dia a todos, né? Bom dia, Bauru. Aí nós estamos nas Nações Unidas, né? Esse ponto aí é meio crítico. O maior problema nesse local é um dos assuntos que o Marcos frisou, que é o lançamento clandestino de água pluvial na rede de esgoto, que pressuriza nesse local aí, e com isso, com o tempo, vai descascando em volta do PV, e quando dá uma chuva forte acontece esse fato aí. Em frente ao Senac. Já logo mais abaixo, lá de baixo, sob o viaduto, né, que as fortes chuvas levaram tudo lá. Isso aí é um problema que vai acontecer algumas vezes ainda, enquanto não se resolver a drenagem das Nações Unidas, que a bacia vem desde o Aeroclube, Marechal Rondon, USC, e chega nesse ponto.
Eu já observei algumas chuvas que logo no início, ali perto do Leão, do Habib's, já tem uma lâmina d'água de 30 centímetros e a água nem chegou ainda sob esse viaduto aí perto do Poupa-Tempo. Então, não dá para se falar nesse ponto antes de resolver o problema na montante. Isso aí foi uma galeria ali no trevo da rotatória da Marechal Rondon com a Santa Luzia. Infelizmente, foi feita uma roçada no talude, não foi recolhido o material entupiu a rede de galeria e com isso ela transbordou e fez um caos no trevo. Logo no dia seguinte, nossa equipe foi lá, limpou e já limpou a via também. Ali, slide anterior, esse slide anterior é a 15 de novembro, quarteirão 1. Esse primeiro slide é 15 de novembro, quarteirão 1, tem SIC RG isso daí, viu? Chama-se Coronel Meira. Foi solicitação tua. Deixa eu interromper um instantinho, só para dizer o seguinte, eu já apresentei aqui na Câmara, eu não consigo entender, juro mesmo. Toda vez que é feita uma capinação nessa cidade, o pessoal corta todo o mato e deixa empilhado no local, na calçada às vezes, inclusive, esperando que não sei quando alguém passe lá e recolha isso. Se chover, vai embora, vai né? Vai acabar entupindo a nossa rede. Eu mostrei aqui, o coronel conhece bem, porque o filho dele morava lá, minha filha está morando lá, a gente vai algumas vezes a Campo Grande. Eles podam, e tem praça que não acaba mais em Campo Grande, né? É uma quantidade enorme. Eles roçam e ensacam imediatamente, fica o saco. É outra equipe que recolhe, mas está dentro de um saco, aquele saco de ráfia bem grande, né? Eu falo, por que não adota isso aqui em Bauru, faz um trabalho desse tipo? Mas não, toda vez que vai chover vai acontecer isso aí, isso vai parar para... A nossa cobrança maior é nas Nações Unidas, né? Da Nações até a Marechal Rondon, o viaduto, e na Rodrigues Alves, das Nações Unidas até o Cemitério da Saudade, que aí já muda a bacia para o outro lado. É uma briga constante, tanto minha quanto do Leandro, que a maioria das vezes, depois que a gente vai limpar, tirar a água lá, o que tem na grelha? Resíduo de roçada e juntamente com lixo urbano, né? Isso aí na Quinta da Bela Olinda, foi uma erosão de grande montante, tinha alguns postes em risco. É um bairro que carece de drenagem, né? E aconteceu isso aí, nós fomos lá imediatamente, socorremos para evitar a queda dos postes de energia. Avenida Rodrigues Alves, isso é de responsabilidade da Eixo. Eu particularmente acho um absurdo eles darem um prazo de 150 dias. Isso, a partir do momento que eles adquirirem o material, esse prazo tem que ser bem menor e a gente tem que cobrar. Essa travessia ela é feita de um tubo ármico, ele dobrou praticamente na metade, daria-se de imediatamente para cortar ele no ponto que ele dobrou, proteger a entrada, dar uma manutenção na marginal, proteger o duto do gás e soltar o trânsito. Mas como é de responsabilidade da Eixo, eu tive no local pessoalmente junto com o Leandro e os engenheiros da Eixo não concordaram. Nuno de Assis, próximo da rodoviária. Por décadas, o lançamento do degrau da calha do Rio Bauru, juntamente com o lançamento que vem do Boulevard, que é aquela galeria acima, houve um aprofundamento da calha do rio. Essa água está entrando por baixo da terra armada e levou a parede. Não é a primeira vez. Agora o Leandro, junto com o professor,
já elaborar um projeto, vai se contratar uma empresa terceira para fazer a recuperação em ambos os lados das margens do rio e uma laje de fundo para proteger essa terra armada. Isso, e vai recuperar a drenagem, né? Naquele ponto mais alto que vem lá da região do Boulevard, vai ter que recuperar pelo menos umas 5, 6 células ali no local. Qual o custo disso aí? Nós conseguimos uma verba, né? Através do vereador Mané Lozila, de 2,5 milhões. Por isso que a gente vai fazer já uma obra definitiva pelo valor adquirido. Então o recurso para essa obra aqui é de uma emenda parlamentar? Uma emenda parlamentar conseguida pelo vereador Mané Lozila. Não, na verdade é um trabalho conjunto com o PSDB também, vereador Marquinhos, né, o presidente do nosso partido, Rodrigo Mandalite, Guilherme Berriel. Nós ligamos para o Dr. Rubens Cury. O Dr. Rubens Cury se prontificou. Ontem nós falamos com ele porque o Leandro e o Etelvino já fizeram um projeto técnico. Nós falamos com o Dr. Rubens para ele inserir a demanda no papel zero, que é o sistema do governo do estado que libera os recursos. Nós não chequei se foi liberado, mas nós vamos cobrar para que seja liberado. Então não é emenda parlamentar, é uma disponibilização do governo do estado mesmo, para esse trabalho de recuperação. Tá, deixa eu só fazer uma pergunta, Theo. Só voltando na Quinta Bela Olinda, lá da erosão, tudo, aquela reposição, ou seja, aquela recuperação daquela erosão, é de responsabilidade exclusiva do executivo? Naquele ponto, sim. E vocês têm mais valor estimado ou não? Ali foi mais terraplenagem, né? A gente já tinha um material de descarte, né? Então o custo foi operacional, né? Combustível, caminhões e mão de obra da própria secretaria. Tá, então aquele ali é custo tal. Uma coisa que eu vou perguntar em relação às Nações Unidas, embora você já tenha passado, é o seguinte: nós tivemos aí 2 grandes chuvas, né, em que recentemente aí teve que fazer um esforço, né, coletivo aí de várias pastas, em especial da obras, né? Toda vez que nós temos uma enchente que de uma certa forma danifica e prejudica ali as Nações Unidas, em média, qual é o gasto com aquilo ali? Só para ter uma noção, porque se a gente começar a somar cada chuva, a gente tem chuva-gelo, exatamente. Eu queria saber mais ou menos em média quanto que custa para recuperar aquilo, só para não sei se vocês já planilharam. É difícil quantificar, que na maioria das vezes que inunda ali, é só mão de obra mesmo, é limpeza, né? Só que tem o custo operacional, né? O salário do servidor, de todas as pastas envolvidas. Agora, em termos de material mesmo, nos últimos anos, é a primeira vez que vai ter uma intervenção logo ali em frente ao Açaí, né, que a gente não entrou para recuperar ainda devido às condições climáticas. Mas eu acredito que vai gastar ali mais ou menos uns 20 metros de concreto, né, fora a terraplanagem. Só que aí a gente tem que quantificar depois. E o recap, né, que a gente... nós vamos dar prioridade ali e vamos recapear o local, que está muito danificado. Entendi. Só para a gente falar um pouco de ciência. As chuvas estão mudando. Nós estamos mexendo com o planeta, as chuvas estão diferentes. Então, as últimas 5 chuvas, dezembro do ano passado, dia 15 mais ou menos, 80 milímetros em 1 hora. Destruidor. Perto do dia 28 de dezembro, o Marcos, inclusive, estava viajando também, os dois chegamos lá para ver o acontecimento à noite. Foi uma superposição de nuvens, 71 milímetros em 40 minutos. Destruidora, foi aonde se desplacou essa calçada. Começo do ano, nós tivemos uma chuva de 35 milímetros. Foi a pior que teve. Em 20, 30 minutos, mas arrebentou. Mais uma de 80 e a quinta chuva de 200 milímetros em 30 horas. Choveu 60 milímetros na noite de sábado e 140 milímetros no domingo inteiro.
Essa chuva não encheu a passagem aí, porque ela foi distribuída. Quando ela é Perene? Isso. Ótimo. Mais forte. Quando ela é uma chuva torrencial, mas em curto espaço de tempo. Uma vez, descarrega. E aí então, nós estamos tentando ter a ciência, né, a consciência e a ciência desse tipo de chuva que está acontecendo. Isso, obviamente, provoca estragos, como a gente está vendo Quinta da Bela Olinda, como nós vamos ver Manchester, e é onde deu o dano no de Assis. Cria um colapso por encharcamento de solo. O professor Newton Carlos Ferro tem nos orientado e fala: o nosso solo ele é resistente, mas ele é colapsível. Então, quando você tem um regime de chuvas permanente, como está acontecendo agora, coloca em colapso um monte de situações e regimes, tanto envolvendo o DAI, quanto envolvendo a Secretaria de Obras e outras que estão juntos também, a CEAR no combate, a Endurb também na parte de sinalização, e aonde também há o trabalho da Defesa Civil de priorizar. Ele sinaliza, né? O caso, por exemplo, do Rosa Branca, que é um lugar que nós temos o solo colapsível, nós temos quase que abrindo uma erosão lá e nós temos que fazer a contenção lateral. Projeto já que eu recebi hoje, inclusive, para fazer gabião e o retaludamento. E aí também o trabalho que a gente precisa de fazer depois de recomposição do leito do córrego. Cidade de Jaú, por exemplo, o solo lá é bem diferente aqui, a inundação lá foi gigante. Tivemos lá 2 metros e pouco de... Na região de Jaú, que é um solo já diferente, é um solo mais impermeável do que Bauru, já tivemos um problema muito diferente, que é a enchente lá, chegou aí a 2,20 metros até no centro da cidade, causando não tantas destruições no órgão público, mas no privado, né, os donos de lojas e residências perderam quase tudo. E morte, também tiveram morte lá. Já a cidade aqui do lado, Pederneiras teve o mesmo problema de rompimento de uma avenida, como nós tivemos nas Rodrigues, porque o solo é idêntico ao nosso de Bauru. Essa foto aí são alguns pontos, né? Distribuído pela cidade, tem Distrito 4, que nesse momento nossa equipe está no local. Isso. Hoje à tarde tem uma motoniveladora no local. Aquela parte é uma erosão abaixo à esquerda, é uma erosão na Nova Esperança. Arrumamos um parceiro nosso, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, que ele está fazendo um reaterro para nós. Conforme ele vai fazendo o reaterro, nós vamos prolongando a rede de galeria para tentar recuperar o mais rápido possível. Essa outra foto é um afundamento, né? A nossa rede de galeria, praticamente, pela idade que ela tem, ela já praticamente está comprometida quase todos os fundos das redes de galerias, né? E por isso vai acontecendo. De cima à direita é no Comendador, acho. Mussa Tobias. Na Mussa Tobias. Mussa Tobias, bem em frente ao Anhanguera, lá. Anhanguera. Nossa equipe está lá hoje também nesse local aí. Só lembrando, né, que as nossas tubulações hoje, as mais antigas de água pluvial, que são os tubos de concreto, eles não são como os atuais, né, de ter uma bolsa maior que aqui abrange. Então, ele praticamente ficava um do lado do outro e só fechado com concreto. Isso, com o tempo, lógico, fissura, vai passando e vai aumentando aí. Por isso nós temos bastante problema aí de afundamento também de água pluvial. Em particular, a Mussa Tobias, o que aconteceu lá? Nós abrimos uma caixa de centro de 3x3 gigantesca, simplesmente a tampa não estava embolsada. Simplesmente colocaram a tampa e fizeram o aterro. Está puxando pela tampa. Não só naquela, mas em outros pontos que nós já verificamos no local. Essas fotos são os afundamentos, né, do nosso cotidiano, né, que tem vários. Estamos represados aí
Estamos represados aí com uns 30, que nós precisamos abrir urgente. Estamos fazendo algum paliativo. Quando vocês passarem e ver só uma terra meio esbranquiçada, a nossa orientação é: libera o trânsito. Vai lá, coloca um solo cimento e parte para outro, que a hora que tiver tempo a gente volta e faz um serviço definitivo, porque se chover vai aumentar. Mas é o tapa-buraco, né? Falando em tapa-buraco, vamos lá. Nós temos uma equipe com 2 equipes, na verdade. Temos 2 equipes. Temos uma equipe de tapa-buraco, dentro da divisão de pavimentação, temos uma equipe de tapa-buraco e uma equipe de pavimentação propriamente dita. Quando, nessa época, a gente dá um intervalo no recap e na pavimentação e colocamos os caminhões da pavimentação no tapa-buraco. Hoje nós estamos rodando com 5 equipes. É pouco. Há 10, 12 anos atrás a gente tinha 10 equipes na rua, só para você ter uma ideia. A cidade era de um tamanho e hoje ela triplicou o tamanho. Nós já... Desculpa, Telso, quantas equipes tem hoje? Hoje tem 2 equipes no tapa-buraco, né? Mas hoje nós estamos com 5 caminhões na rua devido às condições que se encontra o pavimento. E você falou que já chegou a ter 10 equipes? Há 12 anos atrás a gente tinha 10 equipes de tapa-buraco na rua. E você falou que essas 2 equipes de tapa-buraco, eles trabalham com 2 caminhões, é isso? Isso. Só que em acordo já com o Leandro e eu e a prefeita, nós já vamos adquirir 4 caminhões novos com cabine suplementar e a carroceria. Pois esses caminhões que nós temos, vai o caminhão, vai uma perua com a turma, leva ali, deixa o caminhão, vai no outro e se perde muito tempo. Posso dar Lembrando que se a gente pegar tanto a Prefeitura de Bauru, o setor de obras, quanto o próprio DAI, há mais de 10, 15 anos atrás, nós tínhamos muito mais funcionários com uma cidade bem menor do que nós temos hoje, tanto no obras quanto na cidade. Então, é uma coisa que precisa ser repensada na quantidade de mão de obra tanto do DAI quanto da Prefeitura, porque a cidade vai crescendo, as demandas vão aumentando e a gente acaba ficando aí na dependência de mão de obra, e o que acaba sofrendo é a própria população. Principalmente nesse momento de pandemia, que durante 2 anos ficou proibido contratação. Mesmo a recomposição de pessoas que se aposentaram, nós não conseguimos fazer. Então, eu costumo dizer, na época, 98, quando eu entrei pela primeira vez, mais de 500 funcionários, Secretaria de Obras. 2005, 450. Hoje nós temos 330. A cidade, nos 23 anos aí, com certeza, nós tivemos quase 80 mil. Tem 330 hoje? Hoje, 330. E em 2005 o Theo vai passar uma informação sobre drenagem também. Em 2005 tinha 450? Ainda que uma média de idade elevada. Não, é isso que acontece. Nossa média de idade no tapa-buraco é 58, 60 anos. Com os mesmos equipamentos. Mas isso acontece não só na pavimentação, como em todas as divisões. Divisão de drenagem, divisão de construção, serralheria, DSI, pavimentação, em todas as ocasiões. É um resumo. Pelo que se tem de mão de obra e as condições que nós temos de equipamento, a Secretaria de Obras é formada por heróis. Entendeu? A gente corre atrás todo dia, né? O nosso desejo não é ver a cidade nessas condições, né? E esses dias nós indagamos o nosso diretor de pavimentação, ele abriu o coração e falou que ele tem vergonha de dizer que é diretor da pavimentação, porque ele também é um dos responsáveis, né? Estamos trabalhando para isso, eu e Leandro estamos conversando constantemente com a prefeita. Ela se dispôs a estruturar, principalmente a pavimentação e o tapa-buraco. Eu, pessoalmente, estou correndo atrás disso.
né? Isso, já tem uma licitação de tapa-buraco, que já o contrato já foi para a empresa. Inclusive, eu fui até meio sem educação com o cara, que ele deu uma pipocada e eu já dei uma enquadrada nele, né? Porque, infelizmente, a empresa que ganhou é de Suzano, né? Então, já tem uma empresa vencedora. Já tá quase já, a hora que ele pode empenhar, nós vamos empenhar o total do contrato, não vai ser fragmentado, né, para fazer já. Então, essa empresa aí é para tapa-buraco ou para... Tapa-buraco. E quantos metros cúbicos eles 1.000 toneladas. 1.000 toneladas. O que significa 1.000 toneladas para as pessoas? Agora, se você fizer a pergunta de quantos buracos dá para tapar, Depende. Relativo. Cada um tem um tamanho, cada um tem um diâmetro, cada um tem uma profundidade. E essa empresa que foi contratada com 1.000 toneladas, que corresponde a 20 dias úteis de trabalho, de Suzano, ela... não se fala, essa tonelada, me desculpe perguntar, mas essa tonelada é do asfalto, asfalto quente, asfalto frio? Asfalto quente. E aí vocês que definem os locais. A gente fornece o trajeto, vai um servidor nosso que acompanha, porque o pagamento é feito por tonelada. Por peso. Passa, ele vem carregado, né? Pesa na balança do município. E vai fazendo tapa-buraco. E é contratado o material e mão de obra. 100%. Desculpa perguntar, desculpa não, né? Qual o custo disso aqui? 870 e poucos mil, não tem previsão, se é 873, é por aí. 873 mil reais. A nossa preocupação, qual que é? Hoje, o CBUQ, quando você adquire na usina, é R$550. 560, só o CBUQ. Então ele está com 517, desculpa, 517. Se eu comprar 1.000 toneladas hoje, fica 517 de material. É muito comum, por exemplo. Então aí aqui tá como Viu, professor? Getúlio Vargas é um exemplo que nós fizemos. Foram quase 4.000 toneladas de Getúlio Vargas. Foram 60 mil metros quadrados a 6 centímetros que foi aplicado. Quer dizer, ali nós aplicamos em torno de, em termos de peso, foram 4.000 metros cúbicos, 8.000 toneladas de massa asfáltica. Então, nós estamos falando em R$4 milhões o recap da Getúlio Vargas, só para a gente ter uma dimensão de custo do asfalto. Pode me repetir, Leandro? Nós fizemos 6 quilômetros a 10 metros de largura, 60 mil metros quadrados a 6 centímetros. Isso daí dá mais ou menos 3.600 metros cúbicos. 5,6, mas 3.600 metros cúbicos de massa asfáltica. Uma porcentagem, vamos dizer, um peso de 2 quilos por metro cúbico, nós estamos falando em 7.200 metros cúbicos, 7.000 toneladas que foram aplicados ali. R$500, nós estamos falando de 3,5 milhões, 4 milhões em massa asfáltica. Então, o que nos preocupa é o seguinte: essa empresa que ganhou R$500 o metro cúbico, vamos dizer, custo dele, e ele está vendendo a 800, vai entregar 876 aplicado, então ele vai cobrar o metro cúbico de aplicação R$350 mais ou menos a tonelada. Então, há uma expectativa de que eles não vão cumprir esse contrato. Fiscalizar. E ao invés de pedir picado, nós já pedimos o 1.000 metros cúbicos imediato. Aplica tudo, vai. Que seja em um mês, que seja em 20 dias, mas aplica. Nós vamos pagar para ver. A preocupação é dele não conseguir fazer, porque os nossos custos, eu falo pelo DAI, os nossos custos que a gente tem levantado, de licitação é bem superior a isso que eles estão passando. Então, essa é a razão da preocupação do Leandro. Será que eles vão conseguir fazer? É uma empresa de fora que tem trazer tudo de fora para aqui para Bauru, enquanto os daqui já estão aqui. Então, essa é uma preocupação bastante grande. Por isso, essa pedir de uma vez, né, Leandro?
É importante a gente lembrar que nós temos também um contrato anterior de recap, 3,5 milhões, veio do governo do estado, uma emenda, não é a emenda parlamentar, mas acho que também isso nós temos que retomar, já fizemos 1 milhão disso daí, temos 2,5 milhões ainda para terminar. E só para resumir, viu, Marcos, pode pular, por favor, aqui pode ser mais um. Não, esse aí. Para vocês terem uma ideia, o custo entre materiais, investimentos em obras de grande porte, e também em alguns casos nós tivemos que fazer socorros pontuais, né? O caso do Rosa Branca ainda não é a solução definitiva, mas tivemos que fazer um micro drenagem no entorno, para que a gente tenha cada vez menos problemas envolvendo a operação tapa-buraco, recap e melhoria no sistema de drenagem. Aí são serviços feitos pela nossa equipe de drenagem, aqui, para você ter uma ideia, Daniel Pacífico, Pinheirinho, Rosa Branca, Quinta da Bela Olinda, você perguntou, né? A Quinta da Bela Olinda, Distrito Edmundo Coube, né? Distrital, né? E uma operação em buracos e tudo. O valor total que nós investimos ano passado foi R$6.458.000 para melhorar a macrodrenagem nossa e um pouco da microdrenagem, certo? Isso foi o valor investido ano passado, sendo que nós tínhamos em valores creditados, vamos dizer assim, projetados R$500.000 para o ano todo do governo anterior. Então houve uma suplementação em torno de 10 milhões, não só para isso, como também outros serviços que nós fizemos, e, enfim, aí vocês têm os resumos, as planilhas, e a gente fica à disposição, obviamente, para dirimir qualquer outra dúvida. De antemão, a gente agradece a oportunidade de apresentar os dados, sei que isso deverá ser divulgado principalmente para a população. Claro que a gente também pede o entendimento de que, neste momento, com o anúncio da Defesa Civil de que pelas próximas 48 horas não teremos chuva, então as nossas equipes estão na rua, como o Theo falou, só de reparos de buracos que nós temos que fazer, que nós temos que abrir a drenagem, são mais de 30. Então, são lugares que o asfalto cedeu, nós vamos ter que abrir o lugar para... Um exemplo nós terminamos ontem a Comendador José da Silva Marta, serviço provisório. Descobrimos que 50 metros daquela tubulação, mais ou menos na quadra 9 da Comendador, que está na pista, porque no canteiro central temos a adutora, então nós estamos na pista, um serviço feito há 10 anos atrás por uma empreiteira, o fundo da tubulação de 1 metro corroeu todinha. Eu só não posso ter a responsabilidade de abrir essa tubulação agora. Então, eu socorri com concreto seco, tudo, nós demos uma proteção, fechamos, fizemos o pavimento, e a partir de abril, maio, nós vamos ter que entrar provavelmente 50 ou 100 metros e refazer a tubulação. No local nós concretamos o fundo, né? Para dar uma segurança lá. E sua fala, Segala, espetacular. Eu sou daquela turma e temos que ter coragem. Entendeu? Da mesma forma que nós tivemos coragem de encarar a Daniel Pacífico com a nossa turma, né? O Pinheirinho, que estava casas para cair, entendeu? Então, eu acho que essa sua fala é essencial. Temos que começar a ter coragem novamente. Ô, Leandro, na década de 60, eu me lembro que eu morava na rua Cussi Júnior, na quadra anterior à quadra do tênis, né? Quadra 11 da Cussi. E a Cussi Júnior era calçada com paralelepípedo. Passou uma empresa autorizada pela prefeitura, conversando com cada proprietário ali, perguntando se tinha interesse em asfaltar. E todos eles que concordaram, né, e foram todos que concordaram, ela fez um carnê. E eu
eu era garoto, meu pai me mandava no banco pagar o carnê, entendeu? Então foi o munícipe que pagou por aquele, vamos dizer, recap ou coisa desse tipo, né? Hoje a gente faz recap em bairros nobres aí e fica por isso mesmo. Eu não sei, perdeu isso, não pode mais, não é possível fazer alguma coisa assim, porque tiraria também das costas da prefeitura um trabalho que ela tem para fazer, não é? Em lugares onde as pessoas podem contribuir, né? Melhora a vida deles, valoriza o imóvel deles, uma série de coisas e tudo mais. Não sei se isso não se perdeu no tempo, porque era possível fazer, foi feito muita coisa. E hoje em dia... Não, era desse jeito. E hoje em dia, nesses novos projetos onde existe convênio, nós temos que fazer a calçada da pessoa. Então. Não é só o pavimento, a calçada também. Leandro, eu queria também saber de você, como engenheiro civil que você é, uma dúvida que eu tenho. Se você sabe, não sei se você sabe, nós temos uma lei aqui que determina a construção de cisternas nos prédios que tem uma determinada área coberta. Você tem informação se isso está funcionando, se isso está sendo realmente cobrado, se as pessoas estão fazendo essas cisternas para recolher a água de chuva e coisas desse tipo? Você tem essa informação? Quem cuida disso é a CEPLAN, na hora da aprovação, na diretriz que emite. Eu perguntei para você como engenheiro civil. Não, você é. Eu sei, eu conheço o projeto e acho interessante, e de qualquer forma o reaproveitamento depois da água também, né? Alguns chamam de água cinza, né? Mas de qualquer forma você tem como, não deixa de ser um sistema muito parecido com os projetos de piscinões que nós temos os estudos prontos aí também. Então a contenção, a retenção de água de chuva daquela propriedade privada. Eu acho que o que pode faltar nesse aspecto aí seria um estímulo, né? um bônus para quem fizer isso daí. Eu acho que ainda não há uma obrigação, eu não estou vendo notícias de que estão implantando isso de forma disseminada. Eu preciso cobrar da CEPLAN, se na hora, por exemplo, em que eles vão fazer o habite ou coisa desse, se verificam se o sujeito fez ou não fez. Né? Porque a lei manda fazer. No projeto, você é obrigado a colocar que você vai fazer. Exatamente. Isso sim, porque eu falo porque eu tenho ajudado a minha filha na empresa dela e todos os projetos que ela faz acima de 200 metros quadrados, ela tem que, ou por obrigação, colocar no projeto que ali haverá uma cisterna. Então, assim, a lei existe, a CEPLAN cobra durante o projeto. Eu não sei como é que está depois de pronto ainda. Eu só não sei se o DAE vai gostar muito disso, entendeu? Porque eles vão fazer reuso da água, vai reduzir o consumo de água na casa da pessoa, entendeu? Então, não sei se o Marcos vai gostar desse desconto aí, né? Esse consumo. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, voltando às conversas que nós temos tido sobre bairros, nós temos localizado alguns problemas que são graves e que estão nas nossas costas, inclusive com crime ambiental. Quais são? Manchester, Águas Virtuosas e Marabá. Marambá ou Marambá? Marabá. Nós estamos falando aí de mais de 10 mil lotes. Manchester, 7 mil lotes, com um detalhe que está havendo desmembramento de área. Águas Virtuosas, que inclusive implica diretamente a captação de água, que ela é onde a gente fala, mais uma vez, nós estamos enxugando gelo, combate a erosão em época de chuva e acaba provocando assoreamento na lagoa, que deu um problema grave agora nessa chuva. Grave, nós tivemos que ajudar a segurar a barragem. E a necessidade agora dele fazer, né, já está programando isso, a manutenção e a redução desse assoreamento lá. Mas no caso de Águas Virtuosas, nós estamos falando de 17 nascentes, 1.500 lotes que estão sendo desmembrados, e aquilo lá foi concebido como chácara de lazer, e fossa não séptica, não, fossa negra. Então, provavelmente, o DAE está sofrendo com a contaminação de subsolo ali também.
embora não seja frequente. É um negócio que está a 800 metros da lagoa dele, certo? Então nós temos que... Daí ele causa problema na quantidade de plantas, ele acelera a quantidade de plantas dentro do rio. A matéria orgânica. O caso só para a gente falar, a gente chegou a conversar sobre a questão do IPTU, né? O desejo nosso é que a gente até suspenda isso daí. Abriu a conversa com o Dr. Henrique Varonês, já iniciei a conversa com ele sobre isso. E no caso, por exemplo, só para a gente se situar, o Manchester, há uma contribuição enorme, porque a gente todo ano, não é uma vez, depois de toda a chuva nós temos que voltar lá, e lá está grave o negócio também, vários pontos com erosão, recomposição de solo, recomposição de proteção, e esse solo que foi-se embora, veio parar na pista da Rodrigues Alves. Ele contribuiu de alguma forma, porque o tubo ármico, quando ele entra em colapso, são vários motivos. É a corrosão por atrito do fundo dele, entendeu? Então, ou entupimento ou vai corroendo, além de algumas ações mais agressivas, quimicamente falando. Então, nós temos que estar muito atentos a isso daí, porque nós temos um outro problema aqui em Bauru, falando em tubo ármico, que nós vamos ter que estar atento. Nações Unidas, perto do Sambódromo, a passagem do Água Comprida é tubo ármico. Então, tem ação envolvendo, ação, assim eu digo, operacional nossa. Nós fizemos a concretagem do fundo do tubo ármico para protegê-lo, mas também está com prazo de validade vencida, como aconteceu há 10 anos, 15 anos atrás, o problema na Cruzeiro do Sul, que interrompeu também por causa do tubo ármico. Guadalajara também. Você falou dos 3 bairros, Jardim Manchester, Águas Virtuosas e o Marabá. O Marabá quantos lotes tem? Acho que mais de 5 mil. Eu vou fazer um questionamento aqui no seguinte sentido. Esses 3 bairros, na verdade, eles foram concebidos antes da Lei do Parcelamento de Solo de 1999. Portanto, são bairros desprovidos de toda a infraestrutura que um bairro... Pergunto, o poder público não tem possibilidade de suspender, interromper e impedir novas construções? Porque, afinal de contas, se o poder público não tem recursos hoje para fazer a infraestrutura do bairro, que hoje é responsabilidade do município, porque o empreendedor já perdeu a responsabilidade, porque ele não tinha essa obrigatoriedade, porque ele concebeu aquele loteamento, vamos dizer assim, antes da lei do parcelamento de solo. Como hoje isso aí passou a responsabilidade para a Prefeitura Municipal, e a Prefeitura Municipal hoje não dispõe de recursos para fazer a infra desses bairros, não seria mais interessante, ao invés de eu agravar o problema, eu pegar e suspender, ou interromper, ou impedir que novas construções sejam realizadas? Porque senão eu vou estar criando mais problemas. Eu vejo, por exemplo, Águas Virtuosas. Águas Virtuosas é um bairro em que, quando o Dr. Segala conhece muito bem isso aí, lá no Código Tributário Nacional, o Código Tributário estabelece quais são os requisitos para se cobrar IPTU. Eu tenho lá 5 itens a serem cumpridos pela administração para poder cobrar IPTU. Só que desses 5 itens, se eu tiver pelo menos 2, eu posso cobrar IPTU. O Águas Virtuosas, desses 5, só tem um, que é a energia elétrica. Então lá eu não tenho lá galeria pluvial, não tenho rede de água, não tenho rede de esgoto, eu não tenho transporte público, eu não tenho escola, eu só tenho energia elétrica. Então, eu fiz um questionamento aqui na Câmara, como vereador na legislatura passada, falando, poxa, esse bairro não pode pagar IPTU. Nenhum dos moradores pode pagar, porque o município não preenche nem sequer o segundo requisito. Aí veio um entendimento, aquele júris entendimento daquelas pessoas super capacitadas que falam, não, você tem que pagar. Só que a partir do momento que eu cobro, eu também tenho que fazer a minha parte. Contrapartida. A contrapartida. Então, eu vejo que esses 3 bairros, que de uma certa forma as pessoas procuram comprar lotes nesses bairros por causa do preço, você paga um preço barato
pelo metro quadrado do terreno. Só que se eu permitir que isso continue, daqui a pouco o problema vai se agravando. Então, é isso que eu questiono, não é a necessidade de pegar. Vereador, nós temos um problema mais grave aí, que continua sendo o desmembramento, e a Caixa Econômica Federal está patrocinando construção nos locais. Certo? Sem ter o esgoto, que em alguns casos, o caso do Manchester está sendo implantado agora, dentro do processo de universalização de implantação de esgoto. Mas o caso também do Marabá, várias construções sendo financiadas, certo? E nós temos um exemplo em Bauru, pontual, que nós conseguimos junto à promotoria uma ação no caso do Novo Pagani, Perdizes, que abriu uma erosão, o loteador não fez o acordo com a prefeitura, tinha obrigação de fazer, a prefeitura fez a proposta, eles compraram o material, nós entramos com a mão de obra, o equipamento. O empreendedor daquela região, vocês já sabem quem é, inclusive faz parte do nome do bairro que eu acabei de falar, certo? Qual que foi a ação do Ministério Público? Proibiu hoje de relotear, de redividir lotes e aprovação, nem habite-se mais é permitido lá, enquanto o loteador não sentar com a gente e resolver o assunto. Proposta qual que era? 450 mil em material. Eles fizeram proposta de 165 mil. A doutora Elaine, então, para, né? Procura outro caminhão que você caiu, né? Acho que só para finalizar, Meira, sim, estou satisfeito aí com as informações. Eu acho que todas essas questões aí de macrodenagem, enfim, todos esses projetos que vocês têm, eu acho que é interessante ter projetos, sabe? Nós temos 17 agentes políticos aqui, 17 vereadores, todos nós temos condições de tentar ajudar de alguma forma. Se tiver projeto, por exemplo, de fazer a regularização lá, drenagem, não sei o quê, asfaltamento de águas virtuosas, do Marabá, Manchester, cara, nós vamos atrás, né? Enfim, a gente tem visto muitos municípios aí recebendo muitos recursos, mas porque tem projetos, nós não temos, entendeu? Nós não temos nada. Então, ontem o doutor Segala, né, fez uma fala aqui sobre Indaiatuba, né, enfim, é coisa de 50 milhões o governo do estado está investindo lá, porque tem projeto, né, e todo mundo fala. Então, eu acho que se tiver, nós estamos aqui à disposição a colaborar. Agora, a priori, o que nós gostaríamos de uma atenção de vocês é em relação aos buracos, né? Estou vendo aqui, hoje inicia uma nova frente lá no DAI, são 5 caminhões, a Secretaria de Obra tem 2 caminhões, existe não é um problema, mas enfim, um respeito muito grande em relação aos buracos do DAI e os buracos da Secretaria de Obra. Então, se tiver um do lado do outro, o DAI não faz e a Secretaria de Obras não faz, né? E daqui a pouco os buracos se juntam. É assim que funciona na rua aí no dia a dia, né? Então, eu acho que vocês poderiam propor, nesse momento emergencial, porque nós estamos numa situação crítica, né? Em relação aos buracos. Todo dia eu vejo carro quebrado, pneu furado, cortado, recebo aqui de monte no meu celular. Né, suspensão, enfim, os mecânicos é que estão, né, num momento legal aí de atendimento aos borracheiros, né, e as lojas de pneu. Eu acho que vocês deviam fazer um mutirão, cara, juntando as 7 equipes, e fazer por região, né? E de repente isso dá uma sinalização. E o DAI e a Secretaria de Obras, não sei lá, num convênio, uma parceria, vamos pegar essa região aqui, começa e limpa tudo aquilo ali, né? Vai dando um ar novo naquela região, né? Lógico, começando pela região oeste, noroeste, né? E depois vai fazendo as outras regiões, mas pelo menos dá uma sinalizada boa para a população local, porque senão o DAI vai lá, o DAI teve lá, fez um mutirão com os 3 carros ali na região da Vila Falcão, Vila Junta, no sábado, né? Eu até estive acompanhando eles, mas é pouco, cara, é o que você falou, são 30 buracos, nós temos 200 lá, então tem que ir lá e ficar 3 dias, mas as 7 equipes, aí resolve o problema, né? Então, se vocês puderem fazer isso, eu acho que ajuda muito aí a dar uma sinalizada boa na cidade. Você que
O que nós acertamos é que todo sábado agora a gente vai estar investindo um pouco mais forte, principalmente em vazamentos, tá? E manter aí os tapa-buracos. É lógico que eu não posso exagerar um pouco, porque senão o Tribunal de Contas pega a gente na curva, né, de hora extra, mas a gente tem procurado trabalhar aí dentro do limite. Por semana, Marcão. Pega assim, ó, essa semana aqui vamos pegar aqui a Zona Oeste, essa semana vamos pegar aqui a Zona Sul, lá nós vamos pegar, enfim. Porque se vocês pegarem numa ainda que for respeitar, ó, a Secretaria de Obras vai fazer só os buracos da obras e o DAI da obra, mas tenta fazer conciliado na mesma região, porque senão a Secretaria de Obras vai lá para outro lugar, cara, nós temos, quando há a produção do asfalto usinado a quente pela obras, né, pela usina, nós temos uma programação. Só para te noticiar, a SEAR está com 3 veículos hoje. Então, quando a gente fala 3 veículos, são 6 viagens. Faz de manhã 5 toneladas cada veículo e faz à tarde 5 toneladas cada veículo, 3 toneladas mais ou menos. Utilizando inclusive os reeducandos, nesse caso. No nosso caso, aonde não há necessidade do reparo em si do vazamento, se nós estamos lá, a gente faz. Inclusive, até em alguns casos, nós chegamos a fazer recap onde necessário, tudo para proteger. Nós temos que proteger a rua, proteger a calçada, né, para não piorar a situação. E, nesse caso que você colocou um cronograma, quem tem feito esse cronograma por bairro é a SEAR, dentro do que a gente estipula dos trabalhos que nós estamos fazendo. E o nosso trabalho envolve as demandas, avenidas principalmente, isso, corredor de ônibus, vias de grande circulação. Também aonde nós temos pontualmente a necessidade de socorrer os vazamentos de drenagem nosso, né? Então, quando a gente fala 2 veículos, na verdade, é porque os outros 2 estão fazendo recap. Já não é nem tapa-buraco mais. E é também a necessidade da gente fazer a prestação de contas desses convênios que tem aí. Não, legal, mas vê se vocês conseguem organizar. Pega os 5 caminhões do DAI, 3 da SEAR, 2 da Secretaria, são 10 caminhões numa região, cara. Para vocês pegarem um sábado em uma região, né, ali, Vila Falcão, Industrial Paraíso, cara, vamos fazer 100 buracos, resolve o problema. Então, mas eu acho que SEAR já fez Meridota, se eu não me engano. Ela fez, estava lá. Mas nós estamos trabalhando, assim, no sentido de organizar, se está certo, para não ficar batendo cabeça também. Não é batendo cabeça, cara, nós não temos como justificar. Eu ando na rua, vou em todo lugar, cara, e não tem que justificar. É que para o munícipe resolver, se tampar o buraco. Não, o munícipe, ele não quer saber se o buraco é do DAI ou se o buraco é da obra. Agora, se você vai numa rua, que o Manuel Luzila está falando, você conserta um buraco, você faz um tapa-buraco, que é da obras. Só que ali tem um buraco que foi feito pelo DAI, a obras não faz do DAI. E o DAI não faz o da obras. Então, para o munícipe, para o vereador, é uma coisa assim que ele, poxa, mas peraí, consertou esse buraco aqui, mas esse outro? Ah, não, esse aqui é do DAI. Então, quando você dá uma carteira de identidade para o buraco, é difícil. RG, né? Porque para o munícipe o que importa para ele é resolver o problema da rua dele. Seja o buraco do DAI, seja o buraco da obra. Existe um problema aí. Às vezes a Secretaria de Obras chega num lugar e existe ambos os buracos. Porém, a caixa do DAI não está preparada para receber o material. E aí vai entendeu? Entendeu? E vai afundar. Você vai jogar o material fora. Por isso que a gente pula e preserva os nossos. Mas o que o vereador Manuel Luzila está falando, está propondo, Theo, é uma coisa assim. Poxa, é possível ser feito um diagnóstico num bairro, para o bairro, vamos fazer o bairro do Manuel Luzila, que é a prioridade aqui. Mas se porventura for lá e falar assim, olha, nós vamos concentrar aqui no Jardim Jussara, por exemplo, né, Mané? Nós vamos fazer todo o Jardim Jussara, o DAI, é isso que ele está falando. É lógico, não vai chegar lá e falar, o Jussara não dá para fazer porque nós temos uma caixa do DAI aqui com problema, então não vamos fazer, então não faz nada. Deixa para fazer tudo de uma vez só. Entendeu? A própria compactação. Sim.
compactação é diferente. Nós não podemos, por exemplo, se eu colocar um soquete lá, alguma coisa para afundar, eu posso estourar o cano aqui, entendeu? Então, é um trabalho específico do DAE, que eu acho que, inclusive, tem a ver depois pensar na terceirização, na concessão desse tipo de serviço, como nós vimos lá em Limeira, Limeira e Piracicaba. Bom, só para finalizar, Saraiva, eu vou falar um assunto aqui que eu trouxe aqui a minha memória, o Theo vai saber disso, nem o Saraiva nem o Leandro estavam aqui, mas uma ocasião, e uma coisa que ficou bastante, memorizei aquilo. O Ricardo Olivato, quando foi secretário de obras, ele trouxe aqui para nós um dia um mapa enorme na cidade, mostrando da importância e necessidade de se realizar aí mais de 47 microdrenagens no município, que são os piscinões de pequeno porte, vamos dizer assim, né? Ele falou, acho que ele falou microdrenagem, que ele falou assim, nós temos que resolver o problema desses 47 pontos que estão diagnosticados. Aí ele deu o exemplo do córrego que é paralelo à Avenida Castelo Branco, Água do Sobrado. Por quê? Porque lá nós tínhamos enchentes constantes e tudo mais, e aquele trecho ali na rotatória do Praça do Relógio, ele vivia inundado. Ali tem a igreja ali que rodou carro, teve um sargento da Polícia Militar que perdeu o carro dele ali, morreu lá um motociclista do McDonald's na época, que estava fazendo entrega para o McDonald's, enfim. Resolveu-se o problema como? Com duas microdrenagens que foram feitas no curso do córrego. Então, ele mostrou esse exemplo que deu certo. E aí ele disse, olha, para que a gente possa reduzir o volume de água que tem uma convergência para o Rio Bauru, e obviamente impacta nas Nações Unidas, porque a água das Nações Unidas desce, chega ali, ela não consegue escoar porque o Rio Bauru está cheio, é a construção dessas microdrenagens. E aí, na época, ele falou até uma coisa interessante, que nós temos hoje o fundo de tratamento de esgoto, que ainda tem aí mais de 170 milhões, mas como o próprio Leandro disse, nós vamos consumir uma parte desse dinheiro, com mais aquele restante que tem lá do governo federal, para finalizar a estação de tratamento de esgoto. Mas vai sobrar um recurso que pode ser direcionado tanto para microdrenagem, como pode ser direcionado até mesmo para uma nova ETA, né? Mas pelo que o Saraiva está falando, existe uma possibilidade de empréstimo e tal, tem uma outra fonte de recurso para poder conseguir isso. Pergunto, por que não iniciar, se existe algum trabalho, Leandro, desses projetos que o Ricardo Olivato colocou aqui, que é a construção dessas barragens, mini barragens, ao longo desses córregos que são afluentes do Rio Bauru. São contribuintes, né? Então, é interessante você levantar, porque desde o fim do ano já solicitei o termo de referência para a gente fazer a licitação dos projetos executivos dessas barragens, Água da Forquilha, Água da Ressaca, Córrego da Grama, o Castelo, a Água do Castelo, mais uma, porque na verdade eu acho que a Água do Sobrado tem hoje uma barragem, que inclusive exige manutenção, tudo, em que seria feita uma segunda barragem. Poucas pessoas talvez lembrem, mas em 98, 99, houve um espraiamento do solo, virou uma praia na Praça do Relógio. E já então depois disso, a Maria Helena Cardoso, que fez o projeto de macrodrenagem envolvendo essas barragens. São 8 barragens. De projeto, provavelmente em torno de 150 mil a 300 mil, 400 mil reais cada projeto. Fora, depois, a implantação, que nós podemos, inclusive, solicitar nas diretrizes, na emissão de diretrizes dos novos bairros, já a contrapartida das construtoras. Por exemplo, um negócio que nós temos que fazer que estamos fazendo, por exemplo, a Vargem Limpa. Outra contribuição mais à frente das Nações Unidas ainda, mais para perto da estação de tratamento de esgoto, mas tem uma contribuição daquela parte do Vargem Limpa, do outro lado lá, que são 7 mil unidades, 8 mil unidades residenciais. Ali haverá necessidade de se fazer uma barragem, uma retenção de água, como se fosse uma lagoa da Quinta da Bela Olinda, certo? Que de solução virou problema.
certo? Então, por exemplo, há uma ação contundente de uma construtora que nos cedeu o projeto, implantação de combate à erosão, para que a gente não perdesse novamente aquelas torres de transmissão que pega o tramo sul, que eles chamam de tramo sul. Nós fizemos um serviço lá grande, aliás, quem fez foi a Ecovita, um serviço de R$1,5 milhão, R$2 milhões. Trabalho bem pesado de retenção, de combate a uma erosão naquele local. Então, isso tudo a gente tem que fazer, como você falou, tendo projeto, tendo valor, nós podemos buscar o recurso. Então, já tem esses projetos para essas... O estudo já está pronto e já tem a localização desse plano que ele Quantos mostrou que pra são você. assim prioritários? 8? 8. São 8 barragens. Só para você ter uma ideia, ó, um deles é o que vem da água da ressaca, que vem da Lago Sul, seria próximo do Bauru Tênis Clube de campo, né? No fundo do Jardim do IP, cemitério Jardim do IP, ali tem uma barragem projetada. A outra barragem projetada é a contribuição da água da forquilha que vem do Xangri-Lá. É bem daquele lado lá também, Xangri-Lá, Jardins do Sul, Vila do Qual é o Monte. custo em média de cada projeto desse? Projeto em torno de R$300 mil, o projeto executivo, o projeto. Só o projeto? É o projeto. E a construção? A construção R$1,5 milhão, R$2 milhões em torno. Quanto? R$1,5 milhão, R$2 milhões. Então seria É um projeto de uns 20 milhões, mais ou menos. Seria mais ou menos em torno de R$2 milhões cada um. Cada um implantado. Que são barragens feitas com solo, depois você tem que fazer corretamente a parte de drenagem para evitar que se... Né? Isso aí. Não, tá bom. Eu agradeço, já estamos finalizando. Eu quero agradecer a presença dos dois dirigentes aqui do primeiro escalão, tanto o secretário de obras, o Leandro Joaquim, como o presidente do DAI, o Marcos Saraiva, e também a sua assessoria, o TEL, aos servidores que o acompanham aqui. Eu agradeço o Dr. Segala e ao vereador Manuel Lozila, e também ao o Nelson Pio, que está aqui, se faz presente, e o nosso assessor de imprensa aqui, o Guilherme. Tá bom? A gente agradece, em nome da administração, né, a oportunidade de expor e as pessoas terem entendimento de que é complexo o assunto que nós estamos tratando. Começamos falando de buraco e fomos muito adiante, mostrando todo o investimento de infraestrutura que Bauru precisa. Eu agradeço em nome do Marcos, em nome do Theo, que esteve comigo aqui, e os parceiros, a Aline, que esteve aqui com a gente também. A Aline veio trazendo o habeas corpus para ver se a gente saía livre daqui hoje, sim. Isso. O meu diretor hoje de técnico, responsável de tapa-buracos e toda a parte de manutenção hidráulica hoje do DAI. Perdão. É do... O cara acabou de mandar. Do Alex. Tá ok. Servidor da carreira. Eu agradeço a todos vocês e agradeço a TV Câmara pela gentileza em gravar essa reunião. Muito obrigado a todos. Obrigado.